galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as diretivas, né, do pré-compilador. Mais especificamente a gente vai ficar mais tempo aqui falando de macros, né, mas eu vou falar também da diretiva include. Vou começar por ela, que é um pouquinho mais simples, né. Então eu vou criar aqui a nossa aula. Na aula 15 a gente falou sobre funções, então a gente vai fazer a aula 16, que é a aula sobre diretivas de pré-compilação, mas eu decidi colocar o nome dela de macros porque é um pouquinho mais importante. Bom, então eu vou copiar aqui da aula 15 como de praxe. Eu vou chamar aqui já direto de... Não, primeiro eu vou chamar aqui da... pode ser de macros.c. Mas antes de falar de macros, como eu prometi, vou falar das diretivas de pré-compilação. E a primeira é justamente essa include, né? Isso que a gente vê normalmente no início de vários programas em C, né? A ideia aqui é o seguinte: o que a include faz? Ela inclui um arquivo, né? Então, se eu fizer assim, ó, include um arquivo chamado f.h, assim entre aspas duplas, na hora que eu tentar compilar isso, ele vai buscar esse arquivo f.h, né? Então eu vou criar um arquivo aqui, e dentro desse arquivo eu vou declarar uma função, okay? Uma função chamada imprime, por exemplo. Essa função vai receber um char pointer para essa. Eu coloquei constante porque ela não vai alterar esse ponteiro S aqui, né? Então o const eu me asseguro de que ele não vai ser alterado, né? E eu vou imprimir aqui para usar printf. Eu preciso incluir a stdlib.h, perdão, stdio.h. Então aqui já tem duas inclusões ali, né? Uma na stdlib.h, que o próprio, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um arquivo f.h que inclui stdio.h, perdão, né? E ele define uma função também, né? Uma função imprime. Aí agora, desse arquivo aqui, eu posso simplesmente usar essa função, né? Que não está definida nesse arquivo, né? Mas na hora que compilar, o pré-compilador vai pegar esse f.h e vai copiar o conteúdo dele aqui dentro. E aí a coisa acontece. É como se o pré-compilador fizesse isso: f.h e macros.c. Gerasse um arquivo assim, tá vendo? Eu dei um cat que concatena, né? Concatena os dois. É como se isso aqui fosse gerado, né? Esse include aqui já sai, né? Porque ele já leu. Então essa função, tudo que está no outro arquivo vai entrar aqui. Essa é a ideia. Bom, acho que essa é bem simples de entender. E isso aqui acontece também com esse stdio.h. Só que isso aqui está entre menor que e maior que, porque o que acontece? Ele já busca em alguns locais padrão. No caso aqui do Linux, e o SR include, já tem um monte de .h aí, inclusive o stdio.h. Né? São locais padrão assim, de busca desses arquivos. Ops. Então, quando eu faço com assim, ó, com maior que e menor que, eu estou buscando direto nesses diretórios, né? Quando eu faço diretamente
assim, então estou buscando no diretório atual, e eu poderia buscar em outros diretórios, né? Respeitando aqui a ideia das barras, né? Porque aqui é Linux, a barra normal. Se fosse o Windows, eu teria que usar as barras invertidas. Bom, isso a diretiva include, basicamente copia e cola o conteúdo aqui, né? E por isso que a gente consegue usar a printf, por exemplo, né? Só para diferenciar aqui, vou até apagar aquele f.h que a gente não está usando mais. Agora só tenho macros.c. Quando eu compilo, eu consigo usar a printf, né? Inclusive, se eu usar aqui o gcc -e maiúsculo no macros.c, eu consigo ver tudo que é incluído aqui, ó, da stdio.h. Okay? Aí eu não compilei, né? Só estou olhando mesmo. Esse é o primeiro assunto, mas o assunto que a gente vai chegar é o assunto de macros. A macro a gente define com o define. A ideia é que a gente use para macro, né, algo que vai se repetir durante o programa de forma constante, né? Por exemplo, supondo que eu tenho uma mensagem de erro padrão, alguma mensagem, né, padrão assim, eu posso chamar assim de MSG e dizer o seguinte, ó, sei lá, mensagem padrão. E aí eu posso imprimir aqui a MSG. Se eu vou utilizar em vários pontos do meu programa, né, eu estou fazendo de uma forma mais otimizada, se eu preciso dela em outros pontos do programa. A diferença de declarar uma variável, né, é justamente o uso, né, o uso de memória, até porque isso é resolvido em tempo de compilação, né? Então, assim, se a gente olhar como é que fica esse código, aqui está o endereço dessa string. Peraí que eu... xdias. Pronto. Eu consigo ver que está simplesmente... É exatamente como se eu tivesse digitado o texto direto ali, né? Não houve declaração de variável. Esse aqui é o comando, né, que o examine, né, o x e o s aqui me dá em texto, né? Ele examina esse endereço de memória, que é esse endereço aqui que está sendo passado para putS, o compilador resolveu, eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Eu usei printf, mas eu usei ela de forma simples, ele trocou por putS. E é bem diferente, né, de eu declarar uma variável aqui. Se fosse fazer uma declaração de variável, eu poderia usar... Além disso, isso aqui fica visível em todo o programa, né, já que vai ser resolvido em tempo de compilação. Se fosse declarar de fato uma constante, eu faria isso. E aí eu usaria. Só que eu estou usando uma variável, eu tenho um contexto da função local. Eu até poderia colocar ela aqui fora para ela virar uma variável global, né? Mas a gente vai ver que tem mais vantagens assim na macro. Por exemplo, quando a gente tem um programa que vai ter um tamanho de um array definido, a gente pode fazer... Normalmente o pessoal faz size, né? Eu costumo usar 3 letrinhas de siz, 100, por exemplo, ou sei lá, 1024. E eu preciso declarar, né, um buffer, vou chamar de buff, do tamanho de size para ler alguma coisa, né? Então vou botar assim, printf, digite algo, scanf, para o buffer. E aqui eu coloco, você digitou buff. Vou só inicializar esse cara aqui com 0.
faltando ponto e vírgula aqui. Beleza? Dessa forma, né, se eu quiser mudar esse tamanho do buffer em algum momento do meu programa, né, eu vi que 1024 não está suficiente, por exemplo, ou está demais, eu mudo para 512. Todas as vezes que eu usar aqui esse nome, né, vai ser exatamente como se eu tivesse escrito 512 aqui dentro. De novo, isso resolvido em tempo de compilação. Tá aí. Esse é um uso, né, dessa macro define, mas a macro tem outros poderes. Né? Por exemplo, vou mostrar aqui outras formas. Vou deixar o printf e vou fazer aqui uma ideia assim de debugging, sabe? Qual é o lance? Eu posso definir uma, sei lá, a gente encontra assim normalmente, né? Aliás, não vou falar disso agora não, vou falar primeiro de função. Sei lá, não é bem uma função, né? Na verdade essa é a grande confusão. Se eu fizer isso aqui, ó, o quadrado d ok? E aí eu vou passar aqui uma variável. Aliás, vou passar direto aqui. 8. Eu poderia ter uma função que calcula o quadrado, né, desse número, mas eu vou usar uma macro para isso. Como é que é isso? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu digo que quad vai receber um parâmetro x e vai, entre aspas, retornar, porque isso não é uma função, isso vai ser substituído. Então, quando eu chamar aqui, ó, aliás, deixa eu fazer melhor aqui, vou fazer direto aqui para não confundir. O que acontece? O pré-compilador vai fazer a seguinte substituição por causa dessa macro aqui. Esse quad 8, né, vai ser substituído por, como aqui está recebendo por x, eu coloquei x aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa. Né? Eu que nomeei x. Ele vai receber aqui o 8 aqui dentro, isso pré-compilador, né, tudo em pré-compilação, e vai substituir por 8 vezes 8. Né? O pré-compilador já vai resolver isso e o compilador inclusive já faz a conta e vai me dar o 64 ali direto. Então, quando eu fizer aqui o cálculo, eu já tenho o 64. Se a gente for olhar no GDB como é que fica isso, eu estou pedindo aqui, você vê que não tem nenhuma chamada de função, né? Não existe de fato uma função. E se eu olhar o que tem nesse endereço aqui, aliás não, isso aqui já é o, tá aqui, ó. É o 40. É esse 40 aqui. Aqui é o endereço da string, né? Que vai ser passado para printf. Então é essa string aqui, %d contra /n que eu passei. E aqui é justamente o valor que vai ser substituído, que é o 40, que dá o 64. Então, assim, a conta já está feita direta. Né? Qual é a diferença entre isso e fazer uma função? Eu poderia, né, fazer uma função. Aliás, eu vou fazer para mostrar a diferença.
Vou copiar esse macros.c para função.c. E ao invés de um define, de uma macro, eu vou usar de fato uma função, que eu vou chamar de quad. Ela recebe um número e ela retorna esse número vezes ele mesmo. Ok? Então ela recebe um inteiro e retorna um inteiro. E aqui eu só vou mudar para quad. Vamos lá, função. Beleza? O resultado, né, é o mesmo. O resultado é o mesmo. No entanto, se a gente olhar o código do função agora, você vê que tem uma chamada de função aqui antes, né, que está recebendo como argumento o número 8. E essa função, né, ela vai multiplicar, né, ele por ele mesmo. Está aqui o código, a instrução IMU, né, que é a multiplicação de inteiro, e vai retornar. Né, ela retorna, essa instrução aqui multiplica o valor dessa primeira variável local, que é um inteiro que foi recebido, né, por isso 4, são 4 bytes, um inteiro de 32 bits. Ele é colocado aqui em EAX, então o 8 vem para EAX, né, depois é multiplicado por ele mesmo e o resultado fica em EAX. Depois ela retorna e o retorno fica justamente em EAX. Né? É colocado num outro registrador ESI, que é o registrador que vai conter o valor que ele vai substituir lá naquela string que está em 4005C4 e jogar na printf. Você vê que tem mais código, né? Tem mais código aí, tem o uso de pilha aqui, né? Já que tem a passagem de um argumento. O que isso vai acarretar? Na velocidade de execução e no uso de memória, né? Que usando função é maior. Bom, ainda nas macros nós temos, dá para fazer macros um pouquinho mais trabalhadas, né? Por exemplo, eu posso definir uma macro aqui que vai receber dois, né? Com dois desses argumentos, ela vai definir quem é o maior. Se x for maior que y, retorna x. Do contrário, y. Lembrando que isso não é uma função, né? E simplesmente o pré-compilador vai testar isso, certo? E vai, entre, por exemplo, 4, 3 e 9, quem é o maior. Tudo isso sem usar função. Simplesmente o pré-compilador resolve, ele já vê que 9 é maior que 3 e já vai substituir 3 aqui de forma fixa. 9, na verdade, né? Que é o maior. Ok? E daria para fazer até uma... Se você quiser fazer assim, o maior entre 3 números, por exemplo. É possível, né? Eu posso usar, vou chamar aqui de max3. Esse recebe x, y e z. Precisa de 3 números, né? E eu uso a macro anterior. Né? Eu vou tirar o máximo entre... deixa eu abrir o parênteses aqui. O máximo entre x e y e o máximo entre y e z. Fecho todo mundo aqui, né? E aí eu já recebo, por exemplo, vou chamar aqui a max3, que é que recebe 3 parâmetros. Tá lá, ó, 41. A ideia, assim, claro que você pode usar macros e dev. Hoje em dia, programando para x86 e tudo, não tem muito problema com memória, né? Eu não vejo assim tanto uso de macro. Pelo menos nos meus programas que são pequenos eu não uso tanta macro assim. No entanto, é interessante notar e ver o poder delas. Se vocês googlarem aí por macros, exemplos de macros em C, vocês vão ver muita coisa legal que a galera faria com função fazendo em macro. Dá para ficar bem complicadinha, macros com várias linhas e tudo. Né? Daqui da macro é só você dar um contrabarra aqui, né? Assim, que ele vai ignorar esse caractere de nova linha que você colocou aqui e vai continuar definindo a macro.
e isso pode te ajudar a escrever macros maiores, né? No entanto, a principal intenção de mostrar essas macros aqui é justamente para que você consiga ler códigos-fonte que tenham macros, né, e entender como é que isso funciona, certo? Tem algumas outras coisas interessantes, é que já existem macros definidas em C, né, por padrão naqueles includes lá, stdio.h e tudo mais, tem umas macros definidas aí. Por exemplo, uma macro legal que é definida é a linha. Ela tem assim esses dois underlines na frente, dois underlines depois, né? Eu não precisei definir ela, né? Ela já está definida. E ela linha 12, tá vendo? É exatamente onde está esse trecho de código aqui. Essa macro, ela vai funcionar onde você colocar. Se eu colocar aqui na linha 13, o pré-compilador conta as linhas e ele já substitui o número ali para você, né? E é bem legal, né? É muito utilizado esse tipo de macro quando o pessoal quer criar condições de debug. Por exemplo, define debug igual a 1. E aqui entra, supondo que o programa esteja numa condição, né, de debug, a gente pode colocar isso aqui, ó, ifdef é uma outra diretiva de pré-compilador, né, ele vai imprimir estou na linha tal. E aqui a gente põe um end if. Olha que legal isso. Então assim, está na linha 15 executando, né? Isso porque a gente está a gente está desenvolvendo ele. Quando for a hora do release, não precisar mais debugar, é só eu não definir isso aqui, colocar para 0, por exemplo, né? E aí na verdade, dou um andef aqui. Aí sim. Então tem um andef aqui, porque ele não testa se é 0. Né? Tiro a linha de debug aqui, ou simplesmente tiro, né? Não faço um define nele. Bom, com isso, no caso, você já viu aí a ifdef, endif. Né? Aqui eu também tenho o else, se precisar. Né? Só o else. E também já viu o undef, né, que tira a definição. Acho que é uma coisa importante também de olhar. Aí, olha só, para fazer uma coisa de debug assim um pouquinho mais completa, né, tem umas outras macros aqui. Deixa eu deixar o debug aqui definido. Testar se ele vai imprimir a linha. Beleza? Tem umas outras macros legais aqui, que são a date, vou botar um S ali na frente. A date é tipo string, né? Então, tá vendo? Aí tem a data atual. Isso é a data da compilação, né? Porque isso é resolvido em tempo de compilação e já é colocado direto no programa. Tem também time, tá lá, 19:44:55, a hora, data e hora atual dessa máquina aqui, né? Então a linha é um negócio interessante para saber onde deu erro no programa, por exemplo, quando você estiver numa condição de debug. Isso só é útil para o desenvolvedor, né?
para quem tem de fato acesso ao código-fonte e tudo, porque depois, né, se o debug não tiver definido, se comentar isso aqui, por exemplo, isso simplesmente não vai para o código, porque o pré-compilador ele vai testar esse if aqui, como debug, essa palavrinha, essa macro não vai estar definida, ele não vai colocar isso aqui dentro do código, certo? A gente pode confirmar. Se eu der aqui uns strings para ver as strings que estão dentro do macro, você vai ver que tem aqui o... Peraí. Tá lá. Estou na linha, aquela string, aquele texto. Né? Agora eu vou compilar e ele está com o debug desligado. Né? Isso não foi para o binário final. Você vê que não está mais lá. Então aquele código simplesmente não vai para o binário final. Isso é muito interessante para manter no código-fonte uma macro, né, que só vai para o código final caso tenha uma parte de código só vai para o caso final caso uma macro esteja definida. Né? E assim também dá para se definir, por exemplo, tem várias macros aí, não dá para falar isso tudo num vídeo, até porque normalmente quando eu preciso ver se tem alguma macro, eu simplesmente vou no Google, vejo se ela existe e tal. Mas tem macros, por exemplo, que definem o ambiente de compilação, a plataforma, e aí você consegue saber, né, em tempo de compilação, se você está no Windows, se está no Linux, né, até para usar, por exemplo, coisas como contrabarra, a barra normal e barra invertida, né, em tempo de compilação, para saber qual função você vai usar, qual barra você vai usar. É bem legal esse conceito assim das macros, né, tanto para fazer essas contas, né, quanto para usar em técnicas assim de debugging, né, que vão te mostrar a linha, onde está dando erro, coisas do tipo. Beleza? Bom, esse é o que eu queria falar sobre o define, né, assim de macro. Tem mais uma coisinha de macro legal, que é o seguinte. Ainda em debug, vamos supor que eu tenho uma variável aqui, sei lá, contador igual a 90. Se for interessante, na hora que der um erro, numa condição de erro, né, que seja impresso aqui essa variável, a gente pode dizer o seguinte, a variável, dá para colocar o nome dela aqui. Como isso? É só eu criar uma macro. Que vai dizer, sei lá, né, eu vou chamar de var, tudo maiúsculo. Var x vai fazer um printf, eu vou botar o printf aqui direto. A variável. Aí eu uso esse joguinho da velha aqui. Tem valor. Olha que legal que isso aqui. Em qualquer ponto do programa eu posso fazer isso. Var contador. Olha lá, ele pega o nome da variável ali e depois me dá o valor dela. Tudo isso com esse operadorzinho aqui, né, da macro, que faz o seguinte, toda vez que eu digitar var x, var, na verdade, qualquer variável, né, o nome do que eu digitar vai entrar aqui, né, e aqui o printf está pegando o valor. Tá vendo? É bem interessante esse tipo de approach aqui para debug. Né? Se eu mudar o nome da variável aqui, ao invés de contador, sei lá, chamar de número, muda lá. Ups. Tá. Aqui eu tenho que passar o nome certo, o número. Variável número tem valor 90. Então com isso dá para inspecionar, né, com vários níveis de debugging do programa. Bom, era isso que eu tinha que falar sobre macro. Não é tudo, macro é um assunto super extenso. Confesso que
tem muitas macros que eu me enrolo muito para entender, porque assim dá para ficar bem complicado, né? Mas isso já é o básico para quando você encontrar um código-fonte que tenha macros definidas, você já ficar esperto e tentar, né, entendê-las. Principalmente, existe uma boa prática, né, de que as macros são definidas sempre com letras maiúsculas, com letras todas maiúsculas. Então, quando você encontrar um código, entendeu, que está tipo assim, tem umas coisas aqui, né, direto assim, tipo, sei lá, swap número 3, tá? E você não está vendo, né? Você olha aqui, se você vem aqui para cima, não tem esse define swap, né? Pode ser que esteja em algum arquivo que está incluso, então tem que olhar para ver se não tem aqui um include, né, de algum ponto H, sei lá, macros.h ou qualquer outra coisa. Tem alguns nomes defs.h, ou pode estar em qualquer lugar, né? Mas em algum lugar isso vai estar definido. Se você quiser buscar onde está definido, por exemplo, em C, null é uma macro. Está definido. Se a gente quiser buscar, uma opção legal é usar o grep, né? O grep a gente pode fazer assim, ó, define, né, null, né, e buscar. Então a gente pode buscar aqui no ncr include, por exemplo. Vamos ver se isso está no stdio.h. Não está, mas tem que estar em algum outro lugar, né? Dá para usar o grep. Dá para usar assim, tipo, em todos os .h. E aí eu encontrei, ó, nesse .h aqui, ó, tem uma definição, libio.h tem uma definição de null, né, que é um void pointer para zero. Aí mesmo lá dentro, aí tem que ver a lógica, né, porque que tem outra definição de null para zero. A gente pode até olhar lá, dar uma bisbilhotada. Tá aqui, ó. É legal que já tem toda uma lógica aqui para macros, né? Tá vendo? Se não tiver definido C++, se não estiver sendo programando, aqui já é uma outra, né, uma outra macro e tal, define, né, aqui é porque tem um espaço aqui entre o define, né, e o joguinho da velha aqui. O null vai ser assim, porque esse é o null do C, né? No C++ é zero mesmo, só zero. E assim vai, né? E daqui dá para olhar, né, como estão sendo definidas outras coisas. Ó, o EOF, que é o end of file, se não tiver definido, esse if not, né? Se não tiver definido o EOF, define para EOF igual a -1. Né? E aí termina. E assim vai. E vem outras definições aqui. Beleza? Tá vendo? Tem um monte de definições aqui, padrão aqui da biblioteca C. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre macros. E se você curtiu, dá um like, faz uns testes aí com as suas macros, cria macros suas, faz algumas comparações com como seria mais fácil usar macro que função e vice-versa. É interessante testar esse assunto. Isso é um recurso muito específico da linguagem C, né, e é muito usado. Então, muitos programadores de outras linguagens têm dúvidas assim, né? Como é que é isso, o que é esse macro e tal. Isso não é comum em outras linguagens, então vale bastante a pena, né? Mas uma coisa para lembrar de macro, assim, uma coisa, se eu pudesse dar uma mensagem é que todas as macros são resolvidas, né, em tempo de compilação. Ela já vai para o programa o resultado daquilo, beleza? Então quando eu faço no meu programa null, né, já me vem exatamente a mesma coisa que fazer aquele void pointer, né, para zero, certo? Então, ó, quando eu faço assim, macros.c, né, que eu declaro aqui um ponteiro, ó, só para a gente ver como isso rola. Aqui eu vou declarar um ponteiro void, um ponteiro que está apontando, né, não tem nenhum tipo específico, né, e eu vou dizer que ele vai receber o seguinte valor, né, ok? Exatamente como está o null lá. E aqui eu vou testar. Se P for igual a null, lembrando que isso aqui é a definição de null, em C, né? Vou printar aqui, ó, P é nulo. Beleza?
Dá para ver que isso funciona. Legal? Então, as macros têm esse poder, né? Quando a gente escreve null, tudo em maiúsculo, se alguém definiu isso em alguma biblioteca, né, que o null era isso aqui. Ok? É assim que esse recurso, né, de pré-compilação funciona. A gente tem macro, né, que são os defines, if, def, tem condições e tudo, dá para fazer condicional aqui, né, tem esse operador aqui que eu expliquei que pega o nome, enfim, tem bastante coisa aí para ver isso. Tem um outro operador também, que concatena e tal. Dá para você buscar o assunto macros em qualquer livro de C e dar uma explorada, né, usar esse vídeo como introdução e dar uma explorada caso você tenha mais curiosidade. Beleza? É isso, galera. Curte aí esse vídeo, por favor, dá uma força. Se curtiu, né, compartilha também. Faz esse vídeo chegar aí em quem está com dúvida, quem está estudando C. É um negócio bem interessante, quem está na faculdade, quem está começando a programar e tal. Com certeza vai ter utilidade aí para essas pessoas. Beleza? E se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações, do contrário, você não vai receber as próximas aulas. Falou, galera, um abraço, até a próxima, tchau.